Saudações, meu povo! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Cara, gente, semana que vem estamos chegando quase no final de setembro. Cara, a gente tem que começar a pensar... Começar não, né? Já passou da época de estar trabalhando ainda mais, intensificar o nosso trabalho, né? E a gente tá aqui hoje para ver mais um assunto aí da nossa trilha, depois de alguns problemas técnicos aqui no nosso estúdio, em que a gente conseguiu aqui deixar tudo ok aqui pra gente poder estar gravando aqui. Então, a gente tá aqui hoje pra gente poder estar trabalhando, pessoal. O seguinte, hoje a gente vai estar trabalhando em cima de uma situação que muita gente começa a pensar no que vai acontecer no ano que vem. Como assim no ano que vem, Bruno? Eu vim falar um pouco de segundo ano. Ué, Bruno, mas aqui é primeiro ano. Eu sei disso. Mas eu vim para falar hoje sobre segundo ano. Muita gente já está pensando já no ano que vem. E muita gente também pensa no que vai estar vendo, no que vai estar aprendendo, nos conteúdos que você vai estar trabalhando. E a grande verdade, pessoal, é que essa transição do primeiro para o segundo ano pode estar trazendo algum tipo de medo para alguns de vocês, né? Medos dos mais variados tipos. Medo de estar encarando o segundo ano, medo de não passar no primeiro ano, medo de ficar em alguma dependência, medo de alguma maneira, de algum medo você tenha, né, esteja sentindo, certo? E ter medo é legal, cara. Ter medo é bacana, ter medo, você precisa saber até onde você vai. O medo pode se transformar num limite, essa é a grande verdade. Então, o que eu tô querendo dizer com isso tudo é o seguinte: pra gente poder encarar as situações novas que estão para vir na nossa vida, inclusive na de vocês, meus queridos alunos do primeiro ano, a gente precisa estar preparado para situações novas. E nós precisamos não ter medo das situações novas. Tem gente que até hoje continua ficando na mesmice porque tem medo do novo. Tem gente que tem medo de mudar. Tem gente que tem medo de entrar numa situação nova. Acha que não vai se adequar, acha que não vai conseguir conciliar as coisas. Cara, a gente não pode ter esse medo. A gente precisa sempre estar vendo coisas novas. Estaremos sempre precisando conhecer situações novas, passar por situações novas. E, claro, para a gente poder entrar nessas situações novas, a gente precisa estar preparado com o que a gente já sabe. Essa é a grande verdade, certo? Quando a pessoa ela vai trabalhar num novo local de trabalho, obviamente ela vai, né, preparada com aquilo que ela já sabe. Ok? É a mesma coisa na matemática. Quando você vai trabalhar coisas novas, você precisa estar preparado com as situações que você está vendo atualmente. Então, por exemplo, no ano que vem, para você ter uma ideia, a gente vai estar vendo geometria espacial. Para você encarar a geometria espacial, você primeiro tem que trabalhar a geometria plana. Certo? Então, a grande sacada, pessoal, é que antes da gente ver algum assunto novo, antes da gente poder encarar alguma coisa nova, a gente tem que estar preparado com o que a gente já sabe. A gente tem que estar munido das informações que a gente já conhece. Então, só para você ter uma ideia, Isadora, por gentileza. Para você ter uma ideia, no ano que vem, vocês vão ver isso aqui, ó. Geometria espacial. Isso é só para vocês terem uma ideia, tá bom? A geometria espacial, pessoal, não é aquela geometria do espaço, não é isso, tá? Não é nada disso. A geometria espacial é quando você trabalha mais uma dimensão, porque você tem na geometria plana comprimento e largura. Na geometria espacial você vai trabalhar a terceira dimensão, comprimento, largura e altura. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, a gente tinha os videogames imperando até o 2D. Super Nintendo, Master System, Mega Drive e por aí vai. Quando chegou a terceira dimensão, os jogos em 3D,
A galera que tinha um PlayStation, pra você ter uma ideia, era rei aqui no Brasil. O PlayStation, na verdade, era um videogame que ele só foi, como é que eu posso dizer, mais alcançável na primeira década de 2000. Na primeira década de na década de 90, quem tinha PlayStation era somente milionários, pessoas que tinham um poder aquisitivo assim, acima, certo? Agora, ele ficou mais acessível quando a gente chegou ali da década de 90, meados da primeira década dos anos 2000, certo? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que quando chegou a terceira dimensão para os games, muita gente, nossa, que legal, poxa, caramba, esse jogo é muito maneiro, pai e tal. E aí o que aconteceu? Aconteceu que você conseguiu alcançar a terceira dimensão, certo? E aí o que acontece? Voltando aqui para nossa situação, geometria espacial trabalha com as 3 dimensões. Vou desenhar aqui. Para quem não sabe, isso aqui é um prisma. Ok? Se você pegar um prisma, certo? E você desmontar ele, digamos assim, você vai ter figuras planas. Você vai ter isso aqui, ó. Desse jeito. Aqui. Beleza? Você vai ter as 4 formas laterais, que no caso aí, pelo nosso desenho, são 4 retângulos laterais, beleza? E você vai ter as 2 bases quadradas. Essa e essa. Tudo bem? Se você observar, todas essas figuras que formam aí são figuras planas, ou seja, geometria plana. Então, isso aqui é um grande exemplo de que quase eu caio de novo. Todas as nossas aulas eu quase caio dessa cadeira, esse encosto aqui atrás. Então, a gente consegue observar o seguinte, que quando você trabalha geometria espacial, você nada mais do que trabalha também o quê? Geometria plana. Isso prova que quando você vai chegar numa coisa nova, você precisa estar preparado com aquilo que você sabe. Por exemplo, quando no ano passado, no nono ano, você conseguiu desenvolver uma equação do segundo grau, você tinha que saber uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque para você reconhecer uma equação de segundo grau, você também tinha que saber que aquela equação não é uma equação de primeiro grau. Ou seja, você tinha que saber o que era uma equação de primeiro grau e uma equação de segundo grau. Então isso tudo, pessoal, trabalha com a nossa situação de que nós precisamos estar preparados para encarar coisas novas com aquilo que a gente já sabe. Então, gente, é a grande sacada dessa nossa aula de hoje. A gente precisa entender que todos os conhecimentos que a gente absorve dentro do ensino médio, certo? Você vai estar utilizando mais à frente em outros assuntos novos. Beleza? É claro que quando você chega no terceiro ano do ensino médio, na terceira série, certo? Do ensino médio, a gama de assuntos novos ela vai diminuindo, porque a terceira série ela é uma série revisional, onde você vai estar revisando grande parte dos conteúdos que você já viu, tanto no fundamental como também nos 2 primeiros anos do ensino médio. Mas a grande verdade, pessoal, é essa. A gente tem que estar preparado para a gente conhecer informações novas com aquilo que a gente já sabe. Você precisa fazer essa transição de um assunto para outro, tendo todas essas informações que você já sabe aqui dentro. Então, a grande sacada é essa, pessoal. Para você poder conhecer coisas novas que não precisam ser trabalhadas lá na segunda série. Aqui na primeira série também você consegue estar desenvolvendo isso. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando você consegue entender a função quadrática, grande parte da função quadrática, você precisa de quê? De equação do segundo grau. Para você ter uma ideia, por exemplo, y, que é igual a x ao quadrado, menos 5x mais 6. A semelhança de uma função quadrática, ela tendo uma semelhança muito grande com uma equação do segundo grau, cara, isso tá na nossa cara. É por isso que muitos dos cálculos que a gente desenvolve com função quadrática, a gente também trabalha com equação do segundo grau. Os zeros da função, o valor de delta influencia no gráfico, certo? Então, grande parte de assuntos novos que a gente conhece, a gente tem que estar
obviamente passando por eles e levando em consideração todos os assuntos que a gente já sabe. Ninguém se lança num assunto matemático às cegas, no zero, no branco. Você tem que se lançar trabalhando com aquilo que você já sabe. É que nem uma guerra. Você não vai para uma guerra sem nenhum armamento. Você vai para uma guerra trabalhando sempre com o que você já tem. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar uma geometria espacial, você tem que estar munido de geometria plana. Área de triângulo, área de quadrado, área de círculo, área de muitas situações. Então a gente precisa sempre estar sempre com os nossos assuntos, as nossas informações fresquinhas aqui na nossa cabeça, para que a gente consiga estar encarando todos esses conteúdos novos. A grande sacada é essa, pessoal. Para a gente estar preparado para o novo, a gente tem que saber o que nós estamos vendo hoje, porque lá na frente, quando você encarar uma situação nova, você vai conseguir passar e ver essa informação nova. Até porque essa informação lá na frente, você vai absorver e mais à frente você vai conhecer uma outra informação em que você precise desse conteúdo. Então, galera, é isso. A gente precisa estar preparando todas as nossas situações, estando sempre preparados para lá na frente a gente estar preparando. Nossa, muito preparado. Vamos fazer de novo. A gente tem que estar preparado com todas as informações aqui dentro para a gente sempre estar encarando coisas novas. Por quê? Para a gente encarar o novo, a gente tem que estar sempre munido de informações que a gente já sabe e que a gente já tem aprendido nos nossos anos anteriores. Não só nos anteriores, esse ano também e assim por diante. Beleza, pessoal? Tamo junto. É isso aí. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.